Salve, guys! Bom dia, bora reagir a esse vídeo aqui do... Você já ouviu falar dos Anunnaki? Em suma, trata-se de uma raça misteriosa de seres extraterrestres gigantes que, de acordo com a mitologia suméria, teria visitado a Terra há centenas de milhares de anos e por aqui permaneceram por outros milhares. Fatos Ainda conforme os desconhecidos, né, sumérios, guys? os Anunnaki não eram meros visitantes, foram exímios criadores. De quê? Ou de quem? De nós, a raça humana. Acredita-se que eles tenham projetado a raça humana combinando seu próprio DNA com os dos primeiros hominídeos. Mas a intenção deles não era exatamente nos criar para prosperarmos e sermos felizes, e sim usar suas criações em forças de trabalho para minerar o riquíssimo suprimento de ouro e minerais preciosos da Terra, que lhes serviram para diversas finalidades. Essa teoria, defendida a unhas e dentes pelo teórico Zecharia Sitchin, falecido em 2010, embora controversa, nunca deixou as mesas de discussões a respeito das origens das civilizações da Terra. O interesse pelos Anunnaki, ao contrário do que poderia ocorrer, tem aumentado na última década e meia, à medida que os pesquisadores revisitam textos antigos com novas perspectivas e com o uso de tecnologias modernas. Mesmo assim, apesar das inúmeras pequenas descobertas ao longo dos anos, como estatuetas, esculturas e textos anômalos, provas sólidas e irrefutáveis da presença dos Anunnaki na Terra continuam inacessíveis. Porém, a recente descoberta arqueológica no Irã não só surpreendeu a todos, como também reacendeu o debate interminável sobre os Anunnaki e sua presença num passado distante da Terra. Bem, vale informar que os Anunnaki são muito anteriores à história de Cristo. As primeiras referências a eles vêm dos Sumérios, civilização que se estabeleceu e habitou a Mesopotâmia cerca de 5.000 anos antes de Cristo. Os pesquisadores até hoje não conseguiram encontrar nenhum registro ou evidência sobre a origem daquele povo. O que se sabe é que, no lugar onde posteriormente batizaram de Suméria, eles começaram a prosperar cerca de 900 anos depois de sua chegada, isto é, lá pelo ano 4100 a.C. Foi naquela época que as grandes cidades sumérias começaram a surgir, o que evidencia sua prosperidade. As principais conhecidas pelos pesquisadores são Ur, Uruk, Eridu, Nippur, Kish, entre outras. Os sumérios também são tidos como os pioneiros na organização social, com classes e hierarquias bem definidas, o mínimo necessário para evitar a desordem e o caos. A religião tinha uma marca importantíssima para os sumérios. No entanto, como era mais comum, até a chegada do ano cristão, eles eram um povo politeísta e as obrigações com os deuses eram diárias, como mostrar a adoração a eles. Para os sumérios, essa devoção era fundamental para a sua sobrevivência. A responsabilidade dos templos religiosos dedicados aos seus deuses ficava a cargo dos sacerdotes. Para eles, os sumérios, o desejo dos deuses é que eles próprios, como seres da terra, agissem continuamente contra o caos. Entre os deuses sumérios, que Estranho eram isso, né, vistos guys? como tendo formas humanas, porém mais esguios, destacam-se Anu, o deus do céu, Inanna, a deusa do amor, Enlil, o deus do ar, Enki, o deus da água, Ki, a deusa da terra e vários outros. Bom, a partir daqui é que as coisas Tem? começam a se conectar. Seriam os deuses dos sumérios os Anunnaki? Assim, em carne e osso, uma descoberta recente fez com que as teorias, também sustentadas por Zecharia Sitchin, ganhassem força, e é sobre esse intrigante achado que nós vamos falar agora. Prepare-se para uma história muito interessante a respeito do passado da humanidade. Mas antes, me permita saudar você devidamente. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Bem, então vamos lá. A notícia é Conta que essa um mentira segredo pra guardado nós. por milênios sob as areias do deserto acabou virando de cabeça para baixo tudo o que até agora era conhecido sobre a história da humanidade.
Um corpo de 12 mil anos, incrivelmente preservado, de um suposto rei Anunnaki, foi desenterrado no Irã. Ele estava acompanhado de artefatos com símbolos celestiais e material genético que desafiam qualquer classificação conhecida. Essa descoberta levanta uma pergunta crucial. Os gigantes são apenas lendas ou seres reais que caminharam entre os nossos ancestrais? Acho que é Já ouviu real, mano. falar de Gilgamesh? Se não, saiba que ele foi um herói da mitologia mesopotâmica antiga, o atual Oriente Médio, e protagonista da epopeia de Gilgamesh, um poema épico Ai, escrito em acadiano durante o final do segundo milênio antes de Cristo. Aliás, aqui no canal nós temos um vídeo contando sobre essa epopeia. Não deixe de assistir. Bem, mas continuando. Gilgamesh foi possivelmente um rei histórico da cidade-estado suméria de Uruk, que foi elevado ao status de um deus após a sua morte. Seu governo provavelmente teria ocorrido em algum momento no início do período dinástico inicial, entre 2900 e 2350 a.C. Embora ele tenha se tornado uma figura importante na lenda suméria durante a terceira dinastia de Ur, entre 2112 e 2004, tudo isso antes de Cristo. O fato é que a sombra desse lendário rei de Uruk tem pairado sobre a descoberta no Irã. A epopeia de Gilgamesh, uma das obras literárias mais antigas do mundo, descreve-o como 2/3 Deus e 1/3 homem, assim como um guerreiro de força incomparável. Por séculos, o uma debate sobre lenda. sua existência real ou mítica tem sido um assunto de muita discussão. Bom, até essa descoberta de agora. Um esqueleto colossal, acompanhado de relíquias com simbologia divina, que reacendeu essa discussão. Além do mais, evidências históricas sobre a existência de Gilgamesh já foram encontradas em inscrições que acreditam a ele a construção das grandes muralhas de Uruk, a atual região de Varka, no Iraque, que na história tratam-se das tábuas nas quais ele registra a sua busca pelo sentido da vida. Gilgamesh, além de ser mencionado por figuras históricas conhecidas de sua época, como o rei Enembaraguese de Kish, cerca de 2700 a.C., fora as lendas que surgiram em torno do seu reinado. Entre os achados estão vários selos Muito cilíndricos, ou interessante. keships, que eram objetos semelhantes a Mas, sei lá, a carimbos história fica marcados meio em com aberto, né, figuras mano? complexas, usados tanto Onde é pela que vocês população tiraram isso, quanto tá pelos ligado? membros da realeza, e que, acredita-se, Pergaminho. era usado como uma assinatura pessoal, algo que identificasse a pessoa que usou o selo. Normalmente, era usado em negociações, correspondências e em outras ocasiões que exigiam algum tipo de identificação pessoal. O fato é que alguns desses cilindros encontrados faziam referência a Gilgamesh, o que sugere que ele foi uma figura real, talvez um rei tão poderoso que foi divinizado pelas gerações seguintes. E as tábuas cuneiformes encontradas no túmulo do gigante no Irã, contendo frases como Rei amado por Inanna, em referência à deusa do amor e da guerra, reforçam ainda mais a crença suméria na realeza divina. Mas a questão que surge é a seguinte: Gilgamesh era apenas um rei alto e forte, cuja fama cresceu com o tempo? Ou havia algo mais profundo, talvez genético, que alimentou essa lenda? Realmente, o tamanho extraordinário do esqueleto encontrado, muito acima do padrão humano, intensifica essa especulação. Seria Gilgamesh em pessoa ou alguém semelhante, um dos chamados reis-deuses, cujas histórias cruzaram a linha entre o real e o mítico? No início dos anos 2000, Cara, longe da assim, civilização e sob o calor depois escaldante do que vasto deserto do foi Iraque, uma encontrado, equipe de né, os exploradores e arqueólogos escritos, alemães, liderada por eu Jörg acredito que Fassbender, talvez seja ele, Margaret né, pô? Vennes e Helmut Becker, Mas, embarcou numa junto de expedição todo sem grandes expectativas. sarcófago, Conhecidos por sua túmulo, fascinação sempre pela tem escritura civilização falando quem é que tá suméria, eles enterrado, né? estavam prestes a fazer uma descoberta que destruiria tudo o que achavam saber. Ao escavar cuidadosamente o local, a equipe encontrou uma câmara de pedra selada, intacta ali por milênios.
Nessa câmara jazia o esqueleto perfeitamente preservado de um ser gigantesco, medindo mais de 3,60 metros dos pés à cabeça, Meu com amigo. membros alongados, ossos mais grossos que os nossos, um crânio diferente de tudo o que já haviam visto. Equipamentos científicos de última geração indicaram que esse ser ancestral viveu há mais de 3.000 anos atrás, embora alguns especialistas especulem que possa ser ainda mais antigo. Mas o que deixou a equipe ainda mais intrigada foi a preservação impecável dos restos mortais, como se alguém tivesse se dedicado por anos a fio a fim de protegê-lo. Bom, incentivados por essa revelação, os arqueólogos partiram para a ousadia, cavando mais fundo e alargando a área de escavação para mais de 10.000 metros quadrados. E foi então que a descoberta mais impressionante se revelou. O túmulo do gigante escondia um segredo ainda maior: os vestígios da cidade perdida de Uruk. Já se sabia há muito tempo que o túmulo de Gilgamesh ainda não havia sido encontrado, e essa descoberta foi verdadeiramente notável, adicionando detalhes intrigantes ao que já se conhecia sobre Uruk. Em meio às ruínas, os pesquisadores foram encontrando estruturas de Só jardins e história de plantações, pera, né, moleque? casas Meu no estilo amigo. babilônico e um sofisticado sistema de canais interligados ao antigo leito do rio Eufrates. Era como se uma metrópole inteira tivesse sido enterrada e escondida pelo tempo. Se a evidência genética encontrada contiver ao menos uma fração da verdade, essa descoberta não é apenas uma história do passado. É algo que pode redefinir tudo o que acreditamos sobre a história da humanidade, os mitos e as origens do poder e do mistério. Uma descoberta acidental que tem o potencial de reescrever os livros de história, com certeza. Quem As deve estar revelações do preocupado é túmulo só a de Uruk igreja, né, mano? geraram mais perguntas do que respostas, deixando os arqueólogos perplexos. Por exemplo, quem era aquele ser tão gigantesco? Um deus? Um governante? Ou um guerreiro de uma era esquecida? Infelizmente, a pesquisa foi abruptamente interrompida pela invasão do Iraque pelo exército dos Estados Unidos, o que forçou a uma parada por tempo indeterminado. O esqueleto gigante de Uruk não é, no entanto, um mistério isolado. Ele se alinha a um fenômeno global que atravessa culturas e continentes antigos, sugerindo que a presença de figuras imensas vão muito além das lendas urbanas. Dos desertos de Nevada aos túmulos Estados cerimoniais da Unidos foi lá China, pegar o DNA pra relatos e replicar, né, mano? restos mortais de seres aparentemente humanos, mas de alturas anormais, aparecem repetidamente nos registros arqueológicos. Essas não são meras lendas, mas descobertas físicas documentais que refletem a reverência demonstrada a Fude. esses indivíduos colossais. Mas por que isso não é mostrado nos noticiários convencionais, você deve estar se perguntando. Você não Hum. imagina o que certas verdades causariam na maioria das pessoas. Já que estamos falando sobre gigantes, eis alguns lugares que trouxeram evidências intrincadas a respeito dessas criaturas enormes que um dia habitaram a Terra. Caverna Lovelock, Nevada, entre 1911 e 1924. Escavações revelaram restos humanos de grandes proporções, alguns com até 2,40 metros de altura, enquanto vivos. As lendas do povo nativo, Paiute, falam de guerreiros gigantes de cabelos avermelhados que dominaram a região em tempos antigos. Embora muitas vezes descartadas como folclore, as ossadas de tamanho incomum deram um novo peso a essas histórias. Shandong, província chinesa. Em 2017, uma escavação no sítio de Jiaojian revelou sepultamentos de homens que datam da era neolítica. E a surpresa maior foi a estatura dos mortos, entre Cara, como? 1,80 e 1,90, Ignitere. o que poderia ser um pouco mais enquanto estavam vivos. Tais alturas são consideradas completamente desconexas com a realidade dos chineses daquela época, já que possuíam estaturas por volta de 1,60 m normalmente. Os arqueólogos sugeriram que o tamanho desses indivíduos poderia estar associado a uma alimentação superior e maior status social, e os seus túmulos cerimoniais
indicam um profundo respeito cultural. Sardenha, na Itália, as enigmáticas estátuas de Monteprama, esculpidas por volta do ano 1000 a.C., medem cerca de 2 metros e 40 centímetros e representam guerreiros fortemente armados. Conhecidas como os gigantes de Monteprama, elas podem ter sido inspiradas por figuras reais, cujas proporções e força as tornaram lendas ainda em vida. Cultura Paracas, no Peru. A cultura Paracas foi uma sociedade andina que existiu em aproximadamente 800 a.C. e 100 a.C., com amplo conhecimento de irrigação e gestão de água e que fez contribuições significativas nas áreas têxteis. Ela ficava localizada no que é hoje a região de Ica, no Peru. A maioria das informações sobre a vida do povo Paracas vem de escavações no grande sítio costeiro de Paracas, na península de Paracas, investigado formalmente pela primeira vez na década de 1920 pelo arqueólogo peruano Julio Tello. O que acontece é que essa cultura deixou para trás crânios alongados, esqueletos de seres enormes, alimentando mitos sobre os deuses do céu. E quando falamos sobre deuses do céu, é o mesmo que estarmos dizendo seres que surgiam em máquinas voadoras, no entendimento das civilizações antigas. Porém, testes de DNA realizados em 2014 confirmaram que as ossadas eram humanas. Contudo, o seu porte físico e aparência incomum continuam a alimentar lendas persistentes. Isso tudo, observamos um padrão consistente. Culturas ao redor do mundo preservaram a memória de governantes gigantescos, elites guerreiras ou seres quase divinos. Esses indivíduos não eram apenas mais altos do que a média. Eles foram imortalizados, mitificados e, em alguns casos, considerados sagrados. A altura extraordinária do esqueleto de Uruk, os artefatos com a temática divina e o enterro solene se encaixam nesse padrão. Quem quer que tenha sido sepultado ali não era apenas uma figura importante, mas foi lembrado como algo maior. A linha entre os reis sumérios e os deuses nunca foi clara, e com essa descoberta, perto de Uruk, os Anunnaki deixam de ser apenas mitos. Eles passam a fazer parte de um legado esculpido em ossos, argila e luz estelar. Segundo a mitologia suméria, os Anunnaki eram divindades poderosas, responsáveis por governar as forças da natureza, o tempo e o destino da humanidade. Mencionados em textos antigos como o Enuma Elish e o Atrahasis, esses deuses não eram seres extraterrestres, como algumas teorias modernas sugerem, mas figuras celestiais profundamente entrelaçadas nas crenças das antigas sociedades mesopotâmicas. Os seus nomes, como Enlil, o deus das tempestades e da autoridade, Inanna e Anu, são centrais nos mitos, influenciando a realeza e a civilização. Segundo a obra A História Começa na Suméria, de Samuel Kramer, os Anunnaki eram vistos como criadores, moldando a humanidade a partir do barro para cumprir propósitos divinos. É nesse contexto que o ocupante do túmulo de Uruk adquire um novo significado. Quanto à inscrição Rei Amado por Inanna, encontrada junto ao túmulo numa tábua, isso não era uma metáfora poética na cultura suméria, mas sim uma forma de validar politicamente e espiritualmente o direito ao trono. Muitos governantes afirmavam descendência divina, acreditando que o seu poder vinha não apenas da força, mas do cosmos. Além disso, os selos cilíndricos encontrados no túmulo exibiam padrões estelares, frequentemente associados a seres divinos, alinhando-se à cosmologia suméria, onde o céu refletia a vontade dos deuses. A interrupção da pesquisa impediu respostas definitivas sobre a identidade do gigante de Uruk. Contudo, as evidências descobertas até agora nos convidam a considerar a possibilidade de que as lendas de seres colossais e divinos sejam, de fato, ecos de uma realidade histórica. Eu tô até com sono. A reativação dessas pesquisas poderia, finalmente, revelar a verdade por trás dessas lendas milenares? O
O que você acha? O que achou de toda essa história, essas informações? Deixe a sua opinião nos comentários. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Eu acho que faz sentido e os Estados Unidos ter invadido lá faz mais sentido ainda, hein? Guys, eu queria assistir o bagulho aqui da Esfera Buga. Saiu. Acabou de sair também. Ah, quero assistir esse Em abril daqui. de 2025, um vídeo gravado na pequena cidade de Buga, na Colômbia, não só chamou a atenção como chocou muita gente e deixou a comunidade ufológica completamente estarrecida, devido ao alto grau de autenticidade contido nas imagens. Batizada de Esfera de Buga, o objeto foi filmado e também capturado por civis, que logo trataram de contactar Jaime Moussan, um especialista no assunto, que foi quem levou o OVNI para ser analisado. E daqui a pouco aproveitarei para informar as novidades também desse caso, hein? Mas agora, eu trago para você um novo evento, um novo enredo, envolvendo também uma esfera muito semelhante à de Buga, que desta vez foi registrada em vídeo na cidade de Iumbo, localizada no Vale de Cauca, na Colômbia, a cerca de 55 quilômetros ao sul de onde a primeira esfera Ai. foi gravada. No dia 10 de junho, um homem que trabalhava em uma plantação de cana-de-açúcar avistou um curioso movimento no céu, que estava bem claro e com poucas nuvens, o que permitiu que ele tivesse um vislumbre bem acentuado daquele objeto e não deu outra. Tratava-se de uma esfera muito semelhante ao caso de Buga. Então ele pegou o celular e fez essas imagens que você vai ver agora na tela. Tá. Como é que eu sei que isso aí não foi As gerado com imagens IA? são, sem dúvida, extraordinárias. Nunca se obteve tanta clareza em um vídeo ou mesmo fotografias Sabendo quanto que a IA tá nesses últimos solta. casos ocorridos na Colômbia. E por isso mesmo há pessoas que contradizem a afirmação de se tratar de imagens autênticas. Mas de qualquer forma, até que se prove o contrário, né? E isso não aconteceu ainda. Tais objetos não parecem ser tecnologia humana. O que realmente impressiona é o fato de que, assim como a esfera capturada em Buga, essa de Iumbo tem as mesmas características, como a faixa E frisada aí, guys, localizada que no meio porra da é esfera, essa, isso tá é, ligado? A em gente sua tá sendo linha com o invadido Equador, mesmo. seu tamanho, seu formato É e sua cor Matrix, metálica. mano. Não foi Fudeu. possível até o momento observar se as inscrições e os símbolos encontrados na esfera de Buga estão presentes também nessa última. Mano, Além da liberdade de voo e das manobras, bem ele tá como com cheiro da de... velocidade variável, hora lenta, hora muito rápida, essa nova esfera desafia nossos conhecimentos sobre aviação, propulsão, aerodinâmica, gravidade e tudo o que for pertinente a flutuar e voar. Mesmo assim, É muito havia muita bizarro isso aí, gente pô. que Na elas moral, isso aí é seriam feito com tecnologia IA, mano. nenhuma. Certeza. O fato é que essa nova filmagem, apesar de ter sido capturada por alguém da indústria do álcool e do açúcar, e sem qualquer vínculo com governos e instituições de pesquisa ufológica, foi veiculada nas redes sociais de David Vélez, proprietário da Germany Company, empresa que já havia sido criticada no caso da esfera de Buga, pela divulgação oportunista que fez. Essa atitude levantou suspeitas entre os céticos, que passaram a alegar que tudo aquilo não passava de uma campanha de marketing da Germany Company. Tudo em nome da autopromoção. Sobre tratar-se de um vídeo voltado a campanhas publicitárias, nada foi comprovado. Mas que a Tá empresa vendo? parece ter tentado se promover com o caso, bom, isso é inegável. É Diante desses inegável, né, casos, a mano? população Tá de com algumas carinha cidades da de Colômbia IA. tem se mostrado assustada, já que não tem a mínima ideia da intenção dessas esferas. O medo do desconhecido é comum, mas segundo Jaime Moussan, essas esferas não parecem oferecer riscos. Assim como ele, que ainda não afirmou se tratar de algo extraterrestre, mas também descarta ser tecnologia humana conhecida, vários são os especialistas que estão tranquilos em relação a isso, ou seja, as esferas voadoras não identificadas não vieram, absolutamente não vieram para fazer o mal. Talvez colhendo informações, mas a priori, nada que precisamos nos preocupar. De acordo com as declarações de Por Moussan enquanto, né, e seus guys? programas, é muito possível que sim, tais esferas estejam coletando dados para algo ou alguém. Para quem? Para quem? Talvez jamais saibamos. Mas, e quanto a saber o que realmente são? Será que vão nos dar essa oportunidade? Atualmente, a esfera de Buga, a primeira a ser capturada no início deste ano, continua sendo analisada e até o momento o que se sabe sobre ela é o seguinte. É uma esfera que não apresenta sistema de propulsão visível ou conhecido, a não ser que fosse um balão cheio de hélio. O que mais poderia fazer uma esfera de 2 quilos flutuar de forma tão independente? Aliás, ela não só flutuou, como voou erraticamente e fez manobras no ar, de forma que nossas aeronaves atuais não fazem, muito menos balões. Bom, temos os drones, que E são se for uma capazes de invasão, fazer hein, guys? grandes Vocês estão proezas enquanto preparados? voam.
Vai Mas chegar um além de monte de mentirem robô sobre aí do características, Exterminador, como tá o ligado? zumbido de vespas, Esse possuem os também caras têm um hélices bagulho que não tem propelantes que propulsão, permitem tá levitar, ligado? Não voar, consome mudar de direção combustível, e mano. pousar. E É tipo geralmente um sob o imã, comando tá de um ligado? rádio controle manuseado por um humano. E ela tem uma construção complexa e curiosa. Não há marcas de soldagem em nenhum Hum, ponto. A ausência é uma total de bola, juntas, mano. Uma parafusos peteca ou quaisquer voadora. marcas que tipicamente indicariam fabricação humana. Ela Não é tem completamente hélice. blindada. Essa ausência de emendas Porra é é um essa, dos tá pontos mais ligado? citados por aqueles que sugerem que a esfera tenha uma origem não terrestre. Externamente, ela é marcada por símbolos enigmáticos, às vezes remetendo aos também enigmáticos círculos que surgem em lavouras do mundo todo, os chamados agroglifos. E vê-se também símbolos parecidos com um tipo de alfabeto desconhecido, além de um outro símbolo que lembra mais um circuito eletrônico e mais. Em sua linha equatorial, isto é, em seu centro, há uma fissura, como se fosse um cinto, fazendo toda a circunferência. As propriedades térmicas da esfera apresentam uma complexidade particular e, por vezes, relatos conflitantes. Inicialmente, É o objeto foi bizarro descrito isso como sim. incomumente frio ao E toque, agora que tem com uma duas, meu fonte até mesmo amigo, mais mencionando a bizarro ainda. temperatura de uma geladeira, como comparação. No entanto, outras observações indicaram uma atividade térmica ativa, ou que a esfera estava quente por dentro, e também relatos de água jogada sobre a esfera ter se vaporizado instantaneamente. A aparente contradição entre fria ao toque e quente por dentro, ou atividade térmica, sugere que a esfera pode possuir um sistema de regulação térmica complexo e dinâmico, ou que as observações tenham sido feitas em Hum, diferentes estados do objeto. é muito Na sua bizarro. opinião, está havendo uma certa manipulação sobre a esfera para criar uma notícia nova? Ou isso realmente parece ser coisa de outro mundo? De qualquer forma, essa inconsistência nas observações térmicas aponta para uma natureza não passiva e potencialmente tecnológica do objeto. A implicação é que a esfera não é meramente inerte, mas pode ser ativa e possuir engenharia sofisticada, o que exige uma análise mais aprofundada para conciliar essas observações. Tipo Bom, uma antes de voltarmos à tecnologia esfera chinesa, hein? registrada em Umbo, as análises preliminares sobre o interior da esfera de Bulga revelaram, por meio de exames de raio-x, uma estrutura interna complexa, como era de se esperar. As análises indicaram que a esfera consiste em 3 camadas concêntricas de material semelhante ao metal. Contudo, os relatos sobre o número de microesferas internas são conflitantes, o que é um ponto crítico para a consistência dos dados. Algumas fontes indicaram a presença de 18 microesferas, enquanto outras mencionam apenas a metade disso. Essas microesferas estariam agrupadas no cerne da esfera? Talvez. Uma fonte de energia? Outra opinião de quem analisou a esfera descreve 16 nós densos agrupados e esferas ou objetos cilíndricos espaçados uniformemente como contas em um cordão, ou contas internas alinhadas como uma medula espinhal. Quanto à esfera de Iumbo, que acredita-se ser do mesmo tipo da de Bulga, o que Porra se é sabe essa? até agora é que não emite som, não deixa rastros e parece desafiar as leis da aerodinâmica convencional. Ela, assim como a esfera de Bulga, não possui superfícies de sustentação e, para a nossa maior surpresa, a total ausência de ruídos, seu voo sustentado e controlado, além de sua indiferença a estímulos ambientais, só servem para nos mostrar de que não estamos lidando com algo convencional. E o mais intrigante de tudo vem nesta simples pergunta. Afinal, o que faz essas esferas voarem? Bom, poderia tratar-se de levitação por magnetismo? Sim, claro, poderia. Mas para isso funcionar no mundo dos humanos, deveria haver uma base magnética em todo o trajeto feito pela esfera, o que certamente não foi o caso nem de Bulga nem de Real Iumbo, oficial. apesar do ceticismo em torno das esferas. E não somente essas duas que falei aqui, pois há mais relatos sobre avistamentos desse tipo de anomalia, a sociedade espera uma resposta sobre elas. Talvez tenham sorte em capturar uma outra além da de Bulga, para efeito de comparações e, quem sabe, até ter respostas sobre o que realmente elas são. Mesmo sendo de origem humana, seria muito interessante conhecer essa nova tecnologia de voo sem propulsão. Por aqui, vamos aguardar as próximas notícias e torcer para que tudo isso não passe de uma brincadeira tecnológica. O Ou, bagulho que ele se falou for, do solo além mesmo, magnetizado é que a venha com mesma boas tese lá intenções. do carrinho bate-bate, que em cima o carro fica recebendo energia, sacas? Enfim, guys, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu quero assistir do Fato Desconhecido. Tá. É, cara, tem muito fake news, hein?